Fundação Cash, Ensinamentos em Português. Apresenta hoje como tema Saúde, Aula 2, com a professora Cláudia Unter. Entendendo a ciência plasma, saúde. Meu nome é Cláudia Unter e hoje vamos estar falando do tema interação dos campos no corpo. Todo plasma, incluindo o corpo, possui um forte campo primário no centro, e essa é a alma. Nas bordas exteriores do campo, em seu desenrolar, se mostra uma entidade física. Esse é o corpo. Os campos que estão ligados entre eles são conectados à emoção através do nosso cérebro. Aqui nós podemos ver o que foi dito, né? Todo plasma, incluindo o corpo, né? Ele possui esse campo aqui mais forte, né? É um campo primário no centro, que é esse bem no centro aqui, e esse nós chamamos de alma. Nessas bordas, que são essas linhas aqui, em seu desenrolar, se mostra uma entidade física. Esse é o corpo. Os campos que estão entre eles, que são esses aqui, né, estão conectados à emoção através do nosso cérebro. Localização da alma. Ela fica bem centralizada aqui no meiozinho do nosso cérebro. Vejam bem, que interessante. Onde a nossa alma está situada. Sustentando a vida através da interação de campos. Fisicalidade. Aminoácidos que são compostos da interação de campos entre a Terra e o Sol. Os minerais são específicos para o nosso planeta. Emoções. As emoções são alimentadas através de nossos sentidos, diretamente ao nosso cérebro, através da nossa visão, audição, olfato, toque, paladar, bem como pelos peitos. Alma. A alma é o centro de controle do corpo, alimentada pelos campos de tudo ao nosso redor, incluindo nossas emoções. A forma pela qual processamos essa informação ao nosso entorno determina se expandiremos a alma ou não. 4 elementos principais é o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, que são o que compõem. Como funciona o universo? Ele funciona como uma tabela periódica, como vocês estão vendo aqui. Tudo entre camadas e que se interagem entre si. Vejam, todos funcionam em camadas. Todos os elementos, tudo que há no universo, tudo funciona como uma tabela periódica em camadas. Equilíbrio dos elementos da Terra. Variedade de plantas e árvores. Vejam só, vários tipos de plantas diferentes, uma biodiversidade imensa na nossa fauna e na nossa flora. Camadas no corpo que criam essa interação de campos, como eu acabei de dizer há uns minutos antes. Nós podemos também descrever as camadas como filtros, porque diferentes camadas só permitirão que certos campos passem. Então, para uns interagir com os outros, elas vão ter também diferentes camadas para que elas possam perceber diferentes campos. E algumas vão estar propensas a receber X tipos de campos e outras não. Vão depender dos tipos de camadas que vão permitir essa interação desses campos. Moléculas de placa de nano revestida que estão em camadas. A estrutura molecular nano revestida é esta aqui, e a estrutura molecular sem nanocamadas. Dessa mesma forma, a gente vai para o macro e a gente vai para o micro, explicando toda essa estrutura molecular universal, que ela se encontra tanto no nosso macro quanto no nosso micro. E como vocês podem ver também, a estrutura molecular nano revestida, ela tem uma organização mais eficiente, ela tem os espaços dos gaps muito mais elaborados. A estrutura sem a nanocamadas, ela tem uma junção muito próxima, que não dá, inclusive, possibilidade de nós percebermos
essa frequência do magnético e do gravitacional entre as camadas. A tecnologia do CASH espelha ao nosso universo, que é a interação dos campos na natureza. Foi, como eu disse anteriormente, que tudo no campo, né, todas essas coisas, todos os plasmas, nos fornecem e absorvem campos magnéticos e gravitacionais, enquanto a nossa realidade parece que é estática, mas tudo interage com esses campos. Toda a estrutura, ela tem essa flexibilidade e esse nível de camadas entre elas. Ou seja, existe uma interação dos campos em tudo que existe. A imagem microscópica de uma placa nano-revestida. Percebam que existem várias camadas, uma interagindo uma com a outra. Vejam que coisa mais maravilhosa. Todas se interagindo uma com a outra. Muito próximas, muito micros, porém muito eficiente, inclusive, na estrutura dos gaps, que é onde dá a possibilidade dessa interação de campos, uma entre as outras. Olha que interessante essas daqui. A imagem microscópica de uma placa nano-revestida. Veja que incrível. As camadas, todas elas estruturadas em cada uma de suas porções, mas de uma organização, de uma eficiência, numa riqueza de detalhes, que quanto mais ampliamos isso, nós podemos verificar a eficiência e a existência dessas camadas. A imagem microscópica do estômago. Olha só, como a imagem do estômago lembra aquelas nanocamadas que nós vimos anteriormente. Olha que incrível. Cada uma na sua espessura e cada uma dentro da sua entidade real e particularidade também. Assim como nós falamos em um outro, alguns minutos atrás, nós falamos das diferentes camadas. Olha só, porque cada uma tem uma capacidade de absorver diferentes campos. E olha que interessante isso. Mas essa é muito similar à nanocamada revestida, né? Que mostramos anteriormente. A imagem microscópica da pele. De novo, olha só. As nanocamadas, todas organizadas entre si. Lembrem lá, quando a gente está fazendo o nanorevestimento da placa de cobre. Olha que riqueza de detalhes isso. As camadas vão se organizando, a gente usa até um multímetro para ver a organização dessas camadas nanorevestidas. A mesma coisa acontece no nosso sistema interno, nas nossas camadas, como essa microscópica da nossa pele. Olha essa imagem microscópica do osso. Olha que maravilha. Essa superfície. Olha aqui dentro. Cada uma mostrando detalhadamente essa organização dessas nano e dessas microcamadas aqui. Olha que incrível. Quando é mais proximal, aqui, por exemplo, que essa aqui é uma articulação acetabular, né, uma articulação coxo-femoral. Olha que incrível. Ela tem uma estrutura que recebe um tipo de frequência, que aqui no caso é uma articulação de impacto, né? É uma articulação que nós chamamos, inclusive, de triaxial, porque ela faz 3 tipos de movimentos, então ela precisa ter essa superfície de camadas, com essa eficiência toda, e um grau até de dureza de camadas, todas muito bem mais próximas. Quando a gente chega mais para o interior do osso, elas vão se espaçando um pouco mais, você já consegue, inclusive, ver a diferença dessas camadas do interior desse osso para a extremidade dele. Quando a gente disse lá que no nosso corpo nós temos diferentes tipos de camadas, porque cada uma vai receber um tipo de frequência magnética gravitacional. Imagem microscópica do osso, exatamente como eu disse para vocês. Olha o núcleo. Agora vão olhando essas camadinhas. Olha a estrutura. Cada uma numa organização que lembra aquela que quando o Cash dá aquela aula maravilhosa, mostrando para a gente o congelador, mostrando aquelas fibras de gelo, né, com as nanocamadas
delicadas e numa organização, olha só. Essa imagem, que interessante. E todas diferentes, que vocês podem perceber. Cada uma vem com uma formação distinta uma da outra. Cada órgão do corpo é cercado por camadas. Essas camadas permitem criar campos de energia para a absorção dos campos necessários para manter os órgãos saudáveis. Cada órgão e diferentes partes do nosso corpo, incluindo a nossa pele, terão diferentes camadas. Essas camadas diferentes atuam como filtros, permitindo apenas que certos campos interajam com as diferentes partes do corpo. Estamos simplesmente repetindo o que a gente falou anteriormente. O que, onde e como o corpo interagem com esses campos? A atual compreensão científica do corpo diz-nos que absorvemos todas as nossas necessidades energéticas através dos alimentos que comemos. Este alimento é partido pelo estômago e absorvemos as vitaminas e minerais dos alimentos, alimentando o nosso corpo. 80% vem através da pele e da respiração. 20% vem através da comida. Dispositivos para provar que você tem um corpo energético. Uma câmera Kirlian, né? Imagem tirada com técnicas de VD. Um registro e análise computadorizada de emissões eletrofotônicas de diferentes objetos, incluindo biológicos, especificamente os dedos humanos, resultantes da colocação do objeto no campo eletromagnético de alta intensidade na lente do dispositivo. Esta foto mostra as emissões eletrofotônicas de uma pessoa aproximadamente 1 hora antes e 1 hora após uma sessão de 20 minutos em A Ponte e 20 minutos em Os Anéis. Observe, na segunda imagem, as emissões são mais fortes e mais equilibradas. Isso demonstra maior energia e vitalidade. Elas são mais fortes, né, as imagens. Tudo no corpo está no estado GANS. Portanto, qualquer estado de matéria, comida, que entra no corpo é transformado em GANS. O alimento é transformado em GANS no estômago e nos intestinos. E apenas os campos são absorvidos pelas camadas da parede intestinal. Nível energético. O seu corpo cria uma condição para mudar de matéria para o estado de GANS e vice-versa.